Então, vamos rodar o comando para realizar a tabela de contingência cruzando Fumo e Educa, que está lá no slide 41. Nós temos, então, que a primeira variável que nós colocarmos no comando table, ele vai colocar nas linhas da tabela e a outra nas colunas. Então, ele já vai apresentar as frequências absolutas e todos os percentuais que podem ser calculados, né? Então, o primeiro número que nós vemos é a frequência absoluta. O segundo número que nós vemos é o percentual em relação ao total da amostra. O terceiro número são percentuais que são calculados em relação aos totais das linhas. E o último número são percentuais em relação à coluna. Então, nós vemos aqui, nós temos 16 indivíduos na amostra que não fumam e não têm nenhuma escolaridade, que representa 16% da amostra, já que a amostra tem tamanho 100. Nós temos que dos indivíduos que não fumam, 25,4% não tem nenhuma escolaridade. E dos indivíduos que não fumam, 64% dos indivíduos que não têm nenhuma escolaridade, eles 64% não fumam. Então, em cada tipo de cruzamento a gente tem um percentual de interesse, né? Aqui, por exemplo, acho que os de coluna são mais interessantes, para ver se as proporções de fumantes mudam de acordo com o nível de escolaridade, né? Então, nós temos, com nenhuma escolaridade, 36% dos indivíduos são fumantes, com o primeiro incompleto aumenta um pouco, 46,8%, com o primeiro completo aumenta, o que talvez até seria diferente do esperado, né? De mais escolaridade menor, menos pessoas fumando. Aqui no segundo daí já começa a decair, né? Segundo completo já é 11,11 e técnico ninguém fumando, ok? Então, para fazer a representação gráfica desse cruzamento, dessa tabela de frequências, a gente vai usar o PROC G-Chart, só que aqui tem um detalhe, e que vai existir sempre que a gente quiser fazer a separação do gráfico, né, por alguma, ou de uma análise por alguma variável qualitativa. O SAS exige que o banco esteja classificado por uma das variáveis qualitativas. Então, antes de usar o PROC G-Chart, eu vou ter que fazer um PROC Sort no meu banco. Posso salvar daí esse banco ordenado num outro banco, né, que eu estou criando um banco temporário aqui. E eu vou ordenar, então, por uma das variáveis qualitativas. Aqui eu estou escolhendo pela variável qualitativa 1, né? E aí, os gráficos no PROC G-Chart, eu vou colocar VBAR, o nome da outra variável, o discrete, que já tinha, né, quando a gente fazia para uma variável só, e dentro desse subgroup, eu vou colocar o nome da variável que eu usei no PROC Sort antes. Então, isso vai fazer com que ele divida as barras desta variável pelas categorias desta aqui. Então, essa é para empilhar as barras, né? E esse comando inside subpct vai fazer com que ele mostre por dentro de cada barrinha o percentual. Aqui tem o exemplo para o cruzamento anterior, que é fumo e nível educacional, né? Então, aqui eu vou fazer as barras do nível educacional divididas pelo fumo. Então, vou ordenar o banco por fumo aqui. E dentro lá do subgrupo eu vou colocar o fumo. Então, sempre a mesma variável que está aqui tem que estar aqui. Ok? Então, slide 43, vamos lá na sintaxe do slide 43. Ó, PROC Sort. Se eu não der esse PROC Sort, ele não vai fazer a análise, ele vai dar erro, então eu tenho que cuidar disso. Vou rodar aqui a sintaxe do slide 43, e aqui eu tenho o gráfico de barras, ó, onde eu tenho aqui, essa barra vai representar o total de pessoas com nenhuma escolaridade, então são 25,
que nós temos aqui, o total dessa escolaridade. E aí ele divide isso aqui com os percentuais, justamente os que eu achei mais interessante quando analisamos a tabela de contingência, né? Os percentuais em relação à coluna. Então, das pessoas com nenhum grau de escolaridade, 36% são fumantes. Do primeiro incompleto, aumenta um pouco, e depois aumenta mais um pouco e começa a decair, né? Aqui ele não mostrou porque a barrinha ficou muito pequena para a fonte, né? Então acaba tendo esse problema de não conseguir mostrar o gráfico, mostrar o valor. Ok? Então essa é uma opção interessante que foi feita aqui, de fazer as barras para a variável que tem mais categorias e dividir dentro pela variável que tem menos. Se eu fizesse o contrário aqui do fumo e dividir pela escolaridade, eu ia ter 2 barras divididas em 5 pedacinhos e ia ser, acho que, mais difícil de interpretar. Continuando, então, vamos ver a relação entre variáveis, uma qualitativa e a outra quantitativa. Uma coisa que eu posso fazer também é, né, eu posso fazer aquela tabela de contingência agrupando a quantitativa em classes. Então, nós vimos lá na aula passada como é que a gente pode agrupar em classes, né, uma variável quantitativa, que é dentro do DataStep através do comando if. E isso é especialmente interessante quando existe uma divisão que faça sentido para a variável, né, qualitativa, como a pressão abaixo ou acima de um determinado valor. E aí é interessante também fazer essa divisão e essa tabela de contingências com a variável agrupada. Trabalhando com a variável quantitativa na sua escala natural, eu posso fazer as medidas de posição e dispersão separadas pelas categorias da qualitativa, através do proc-mins de novo, e os box plots separados através do proc-boxplot. Ok? Então, no proc-mins, a estrutura básica é bem parecida com o que eu tinha antes, né? No var eu vou colocar a variável quantitativa e agora eu vou ter que ter um by para colocar a variável qualitativa. E, de novo, tudo que vai nesse by tem que estar ordenado no banco. Então, antes disso, eu tenho que ter um proc sort que vai ordenar o banco por essa variável qualitativa que vai aqui no by. Então, a mesma restrição anterior para o gráfico de barras empilhadas. Aqui eu vou fazer as análises os cruzamentos entre idade e fumo, e glicose e fumo, né? Então, eu vou poder usar o mesmo banco que eu ordenei antes, pelo fumo, né, que já está pronto, tá? Que é o banco temp ali. Aqui eu estou restringindo um pouco as estatísticas descritivas que eu quero, né? Só para N, média, mediana e desvio padrão. Tá? Então, ele vai me dar essas medidas para a idade, para a glicose e separadas para fumantes e não fumantes. Então, eu vou rodar lá na sintaxe o que está no slide 46. E eu tenho aqui, ó, 2 tabelas, então, uma para não fumantes e uma para fumantes. Tá? Temos e as 2 variáveis de interesse. Então, tem 63 não fumantes, 37 fumantes. Aqui eu tenho a média de idade deles, é bem parecido, né? Mediana, desvio padrão de idade. E a glicose aqui, a glicose é um pouco menor para fumantes do que para não fumantes, a mediana também, mas em comparação o desvio é maior, né, da glicose para fumantes do que para não fumantes. Então, existe mais variabilidade da glicose para fumantes do que para não fumantes. Então, o gráfico boxplot vai mostrar isso bem.